Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, do Gigantesco da Colina 4, Trem do Amapá 0. E olha, muita coisa pra gente falar nesse vídeo e nessa análise aqui. Cara, apesar da goleada, eu fico com um pouquinho de um gosto amargo e com bastante senões para trazer para vocês. Antes de qualquer coisa, bela vitória, 4-0. O Vasco jogou muito bem. O placar foi mentiroso porque foi o jogo. O Vasco perdeu a oportunidade de meter um 8, 9, 10, 11-0 no jogo de hoje. E isso daria uma moral ainda maior. Porque o placar de 4-0 para o adversário que a gente pegou, para a fragilidade que o Trem mostrou na partida e de como a partida se desenrolou, eu vou ter talvez mais pontos, talvez até negativos do que propriamente positivos para trazer para vocês aqui. Quer um exemplo? O Vasco, já vou ter que voltar no jogo do Botafogo, apresentou hoje uma mesma característica para esse adversário aqui. O Vasco com 2 jogadores a mais contra o Botafogo. O Vasco vinha construindo bem a jogada até ela chegar no lado do campo. Chegava no lado do campo, cruzamento na área. Cruzamento na área. E hoje, o Vasco fez a mesma coisa. É porque o time do Trem do Amapá é um time muito limitado, muito frágil tecnicamente, e os jogadores se posicionavam mal, dificilmente ganhavam um duelo individual na cabeça. Às vezes, por muitas das vezes, deixava os jogadores do Vasco sozinho num cruzamento ou para cabecear, ou às vezes até para dominar uma bola. Faziam às vezes essa linha de impedimento ou deixavam o espaço nas costas para o jogador atacar o espaço e acabar entrando sozinho. Então o lançamento do Rodrigo, que o Pedro Roa ataca as costas da zaga, domina, corta o zagueiro, e aí na hora de fazer o gol ele bate no contrapé, quebra até o goleiro estava esperando uma batida no canto dele, que a bola vem no outro lado, a bola passa rente à trave. E o Vasco abusava desses cruzamentos o tempo inteiro. A impressão que eu tenho é que o Vasco constrói maravilhosamente a jogada entre o zagueiro, os seus volantes, ou ponta ou lateral. Chegou ali, essa bola dificilmente vem por dentro e você trabalha a jogada para ter aquele passe por dentro da zaga, para o jogador sair na cara do goleiro ou vir para o mano a mano. Quase todas as jogadas do Vasco Léo, Miranda, Rodrigo, Jair ou Alex, e a bola cai nas pontas. Às vezes no Piton, às vezes no Puma, às vezes no Eric Marcos, às vezes no Peck. E como é que essa jogada acaba? Não é com o Peck indo para dentro do adversário, driblando e rolando para trás, ou ele no mano a mano, corta o cara e bate no gol. Não, 90% das jogadas do Vasco, a bola chega do lado e cruza-se essa bola na área. E aqui vai uma outra observação. Cara, a gente pegou um time muito frágil, diria para vocês, pelo desempenho apresentado do Trem do Amapá, um time quase semi-amador, por mais que seja campeão do estado do Amapá, mas um time muito frágil. O pênalti que o Amapá faz do lance do Jair agora, o 4º gol, é bizarro. O cara erra um passe besta, o Jair antecipa e aí vem um pênalti, né, desnecessário. 1 minuto, 2 minutos antes, o zagueirão pula e mete a mão na bola dentro da área. Então, assim, o time do Trem do Amapá muito limitado, cara. Muito limitado mesmo. E pra falar desse Dieguinho, que isso, cara? Tá ranzinho, o Vasco ganhou de 4-0, tu devia estar arrancando a camisa pela cabeça e rodando, tu tá pontuando algumas coisas negativas. Vamos falar das coisas positivas. E de verdade, eu tenho que ser crítico, né? E não me interpretem mal. O Vasco fez um grande jogo, tá? Mas vide a fragilidade do Trem, eu preciso pontuar algumas coisas, tá? Porque eu já falei muito isso aqui, eu volto no jogo do Fluminense. Não é ganhou, é uma maravilha, e perdeu uma tragédia, tá tudo errado. Um dos melhores jogos do Vasco nesse ano foi o primeiro tempo do jogo do Fluminense. O Vasco jogou muito. Acabou o jogo perdendo por 2-0, mas eu saí pelo desempenho apresentado satisfeito. Quem pega o meu pós-jogo, eu falei, ó, se o Vasco jogar assim,
outras vezes, 90% das vezes o Vasco vai sair com os 3 pontos. O Vasco pegou uma das principais equipes do país e amassou o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo igual, lá e cá, e o Fluminense com o Germancano não aproveitou. Vocês imaginam, e aí eu vou ter que falar do Pedro Raul agora, se o Germancano tá no Vasco hoje. O Cano tinha saído hoje de Brasília com 6 gols na sacola. A quantidade de gol que o Pedro Raul perdeu hoje, o Germancano não perderia. No mínimo, o Cano sairia com 3, 4 gols hoje. Tô só pegando o paralelo do jogo do Fluminense que eu citei, com o jogo com o Vasco hoje, a diferença que o Germancano fez naquele jogo, e a gente já teve o Cano aqui, né? A gente viu quantas vezes a bola chegava 1, 2 vezes o jogo inteiro, ele pimba. E hoje o Pedro Raul finalizou 10 vezes. 10 vezes. E ele teve uma cabeçada que o goleiro faz um milagre, aí não é culpa dele. Tem um outro cruzamento que ele cabeceia mal no meio do gol, o goleiro espalma. Tem um lance que eu falei pra vocês do lançamento do Rodrigo, que ele corta o zagueiro na hora de fazer o gol, ele perde o gol. Tem uma jogada, não lembro quem, cara, vem uma bola pra ele, ele corta pra dentro e dá-lhe uma paulada de esquerda. Ali já é mais difícil, que a bola não é nas melhores pernas dele. Não, acho que é o lançamento, ele domina já a cara esquerda. Ele ajeita o corpo, senta o pé, a bola passa rente ao travessão. Mas perdeu muito gol, muito gol. Teve uma jogada, um lançamento do Nenê pra ele, aí ele vem batendo na bola, pega de cima pra baixo, mal o goleiro dá rebote, ele lança no Nenê, e aí o Nenê, em vez de dominar a bola e fazer o gol, o Nenê entrou na afobação, até ele você vê na câmera quando fecha nele, ele mesmo fica, pô, era só dominar e fazer o gol. Ele mesmo vê como ele tomou a decisão errada, vem batendo, chapa, isola. Mas temos muitos pontos positivos. Eric Marcos volta na coletiva do jogo do pós-jogo, uma pergunta minha feita pro técnico Maurício Barbieri após a partida, pedi para ele falar um pouco do crescimento do Eric Marcos, e ele falou, olha, o Eric Marcos é um capítulo à parte, é um jogador desde que eu cheguei aqui, pedi para conhecer melhor o elenco, os jogadores da base, eu falei, esse garoto eu quero contar com ele, deixa ele aqui, não vai voltar pro time de base mais não, lembrando que o Eric Marcos tem 17 para 18 anos de idade, ou recém-completaram 18, alguma coisa assim. E o Eric Marcos tem se mostrado uma grata surpresa. Começou muito mal contra o River Plate. Foi talvez o pior jogador do Vasco da primeira etapa. Mas desde o jogo do Resende ele vem numa crescente. Ele já tinha dado uma assistência pro Pedro Raul nesse jogo. Uma jogada que ele tem se mostrado muito forte. Vai para cima do zagueiro, traz para dentro. E o arranque dele é muito forte. Quando ele puxa, dificilmente o zagueiro consegue chegar. E ele tem uma qualidade muito grande para bater na bola, seja para finalizar em gol ou para fazer cruzamentos. Eu lembro de um golaço de falta que ele faz contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Esse jogo, inclusive, eu comentei com o Fábio Azevedo lá no canal Fanático Vascaíno. Ele é um jogador que tem muita qualidade na batida. E ele pega essa bola, balança atrás, e aí ele dá uma cavada no segundo pau, o Pedro Raul chega e faz o gol contra o Resende. E hoje, de novo, esquerda, traz para dentro, dribla o primeiro, dá um total para dentro de novo, tira o segundo e dá-lhe uma varada na gaveta e abre o placar com um puta de um golaço pro Vasco aos 12 minutos. E ele poderia ter dado outras assistências. O Pedro Raul, por exemplo, perdeu algumas das jogadas criadas por ele. E aí eu faço um paralelo com o Figueiredo, que é um jogador que deve estar retornando ao time no jogo contra a equipe do Boa Vista na segunda-feira. Eu manteria o Eric Marcos no time titular, deixaria o Figueiredo esperar um pouco. Tá vindo de contusão, mas não só por isso. O Eric Marcos, para esse tipo de jogo que o Vasco utiliza hoje, ele é um jogador muito útil, porque quando você precisa, ele tem um drible do 1 para 1, ele tem a jogada individual que ele faz e finaliza no gol, e ele cruza muito bem. O Figueiredo é um jogador mais de força, é um jogador de explosão. Ele recompõe muito, ajuda muito na hora de marcar, coisa que o Eric Marcos não tem essa mesma força para marcar como o Figueiredo, e o Figueiredo precisa mais do campo. O Figueiredo é um jogador que tem uma pancada muito forte no pé, o Eric Marcos é mais o jeito. Mas para esses times difíceis de entrar na zaga, times mais postados, com a famosa bunda na parede, o Eric Marcos te dá esse jogo mais fino. Ele tem mais qualidade que o Figueiredo. O Figueiredo tem o termo que a gente usa, meio chulo, o Figueiredo é um cavalo, ele é muito forte, um jogador firme para dividida, e eu acho que o Eric Marcos tem se mostrado uma grata surpresa
Primeiro gol no profissional, um baita de um golaço. Ele participa do segundo gol do Vasco também. É ele que dá a bola no Puma. E aí o Puma não, no Piton. E o Piton fazendo jus ao seu apelido do jogo da Portuguesa, que ele não cruza, ele faz amor. Dá-lhe uma cavadinha no segundo pau. E o Pedro Raul, que perdeu 999 mil gols hoje, faz um gol bonito de peito, 2-0. Segunda etapa. E aqui vale um registro importante, cara, uma coisa que eu gostaria de falar. Uma coisa para se elogiar no time do Vasco hoje é a tal da pressão pós-perda. Tem meu caderno ficou lá na sala. Tem um dado que me chamou muita atenção. Com 25 minutos de jogo, o Vasco tinha, sei lá, 70 e pouco, 80% da posse de bola. E o normal é o seguinte, o time que tem menos a bola, ele rouba mais a bola do que o time que tem mais a bola. Por motivos óbvios. Se você tem a bola toda hora, é mais provável que o adversário que tem menos a bola te tome a bola. Se você pouco tem a bola, né, naturalmente menos oportunidades o time que tem mais posse de bola vai ter para te tomar a bola. Então, normalmente, o time que tem menos a bola rouba muito mais bolas do time que tem maior posse de bola. E o Vasco, com 25 minutos, tinha 6 roubadas de bola com quase 90% de posse de bola contra uma do Trem. E acabou o primeiro tempo, o Vasco com 13 roubadas de bola e o Trem com 3, 4, alguma coisa. Isso aqui evidencia duas coisas. Primeiro, o Vasco tinha muito a bola e quando perdia, o Trem não jogava. O Vasco roubava a bola muito rápido. Essa pressão pós-perda do Vasco tá muito boa. O Vasco amassou o Fluminense no primeiro tempo assim. O time do Diniz tentava sair jogando, o Vasco marcava muito forte e não deixava o Fluminense jogar. Tinha a bola, contra-ataque ali nas pontas com Alex Teixeira e Peck, e assim o Vasco construía as suas jogadas. Hoje já era diferente, era o Vasco que propunha o jogo, mas perdia a bola, marca em cima, rouba a bola e vai dentro dos caras. E nessa marcação, pressão em cima dos caras, saiu o pênalti no lance do Jair, que ele faz o gol do 4-0. Anteriormente a isso, o Nenê vai fazer um 3-0 num puta de um golaço, alguém bate o escanteio, não lembro se é o Eric Marcos, a bola vaza a área toda, o Nenê, numa velocidade até meio estranha, né? Já com a idade de 41 anos, ele entra inteiro, dá um tapa no zagueiro, olha e pimba, mete uma chapada na gaveta, a bola bate no travessão, cai dentro do gol. Pedro Raul bota a mão na cabeça sem entender o que estava acontecendo, um baita de um golaço. Nenê entrou bem, deu assistência pro Egnaldo, podia ter feito gol, deu uma pro Pedro Raul, limpa, o Pedro Raul perde também, na volta o Pedro Raul devolve ele, toma a decisão errada que era para dominar e finalizar, bate de qualquer jeito, perde o gol. Muito bem, o Eric Marcos, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco na partida. O Peck, volta naquilo que eu vinha falando para vocês, é um jogador que se mostra maduro. Uma coisa que tem me chamado a atenção, o Peck, o biotipo dele é magro, não tem jeito, mas é um jogador mais encorpado, você vê ele mais inteiro, fez 22 anos de idade, de repente está atingindo essa questão até genética mesmo, de maturação, mais de homem, é um moleque que está mais inteiro, e evoluiu muito, cara. O Peck toma melhores decisões, tá confiante pra driblar, pra pegar a bola no mano a mano e ir pra cima do zagueiro. Não ser só aquele cara que domina, devolve no lateral, ou cruza de qualquer jeito. E uma coisa que ele tem ganho nessa temporada, e o Maurício Barbieri já falou algumas vezes em coletiva, é que o Peck tem ficado depois dos treinamentos sozinho para finalizar. E hoje o Peck poderia ter feito gols novamente. Tem 2 lances em seguida, assim, minuto 1, minuto 2, um depois do outro, bem próximo, que ele quase faz 2 gols, com características diferentes. Uma bola que sobra, ele domina e dá-lhe a paulada, a bola passa raspando o travessão, um chute que ele sentou a perna, pegou firme na bola, e logo depois ele domina, traz para dentro e dá uma chapadinha. A bola passa rente à trave ali, ele poderia ter marcado 2 gols. O Vasco hoje jogou muito bem, fez uma grande partida. O Léo na zaga é um monstro. O primeiro gol do Vasco, inclusive, quem dá a bola pro Eric fazer o gol é o Léo. Domina, arrasta, mete o passe nele, o Eric Marcos domina, vai correndo para cima do primeiro defensor, sai dos dois e dá-lhe uma fuzilada na gaveta. Constrói o jogo por trás, quando tem que roubar a bola, é sempre firme ali. Tem uma jogada que o Vasco dá um contra-ataque pro Trem do Amapá, vem ele e o Peck correndo igual um maluco. O Léo, cara, é outro que eu falo do Figueiredo, mas vale pro Léo. O Léo é um cavalo, cara. O Léo, você olha pra ele transmite saúde.
Ele é um atleta na concepção da palavra. Cara inteiro, domina a bola, corre, perde bola, volta correndo, divide. Parece que ele não cansa. Ele, o Figueiredo. E aqui vai uma análise em cima dessa questão da pressão pós-perda do Vasco. O Vasco tem montado um time para esse ano, um time forte fisicamente. Jogadores intensos, jogadores com biotipo atlético bom. E isso tem feito a diferença. O futebol hoje, ele é muito físico e tático. E aí o que sobra disso é a técnica. Você vê jogadores hoje mais padrão Léo, né? Que esse cara intenso, corre 90 minutos, divide, vai e volta, do que Mauros Galvões, né? Aquele cara que domina a bola, dá um lançamento. Mauro Galvão domina a bola no peito, dentro da área, sai jogando, desarma com elegância. Esse cara tá sumindo do futebol. Você vê zagueiro do Real Madrid aí, Éder Militão, esses caras de muita explosão. E o Vasco, a gente via nos últimos anos, pegava jogador que alguns anos não vinha bem, tentava recuperar, ou um craque em final de carreira, tipo o Guarim, né, Maxi Lopes, esses caras com o Luiz Fabiano, né, o próprio Nenê, nos últimos anos também, um jogador já mais para final de carreira, apesar de quando veio pro Vasco, veio voando ainda com a idade boa, mas hoje não, cara. Hoje o Vasco também atropelou o trem no físico, e muitas das vezes na Série B, ano passado, a gente via o Vasco tendo uma dificuldade absurda contra alguns times no físico. E hoje você pode falar que o Léo é um cavalo fisicamente, o Figueiredo, o Puma Rodrigues, o Peck, já desde o ano passado, é um jogador que corre o tempo todo, ataca, volta, ele estava deixando a desejar na parte técnica. Parte física e de força, pelo contrário, era um dos maiores leões que tinha no Vasco. Sempre falo isso. No período do Zé Ricardo, os 3 maiores ladrões de bola do Vasco na Série B. Yuri Lara primeiro, depois Peck e Figueiredo. E isso eles vêm mantendo. O Peck ganhou qualidade técnica para esse ano. Então você vê muitos jogadores assim, cara, com intensidade, com força, e isso vai fazer muita diferença. O time do Vasco hoje tem saúde, tá? Então é isso, galera. 4-0, é um adversário muito frágil. Hoje era para ter sido 8, 9, 10, 11, 12, sem exagero nenhum. Quem não viu o jogo tá vendo minha análise aqui vai falar que estou sendo maluco. Mas não, o Vasco realmente amassou a equipe do trem. E de novo, pelo que a gente viu, não é parâmetro. Mas sabe qual é o legal? O Vasco, ano passado, ano retrasado, nas últimas 10 temporadas, ele iria pegar o trem e ia ganhar de 1-0, 2-0, 2-1, sabe lá Deus como. Hoje não. O Vasco pega um adversário muito fraco, como é o trem, faz 4-0, podendo ser 10-12. E aí é que vem um puxão de orelha. Não pode perder a quantidade de gols que o Pedro Raul tá perdendo. A gente dá os créditos, é início de temporada, ele vai melhorar essa questão da finalização, ele tem ajudado muito com outras valências, fazendo pivô, dando assistência para os companheiros, mas Brasileirão vem aí, a Copa do Brasil, se Deus quiser, o Vasco vai avançando e vão chegar jogos grandes. Jogos que o centroavante vai ter 1, 2 bolas para finalizar e ele vai ter que fazer o gol. Então, vamos encarar esse começo de ano do Pedro Raul aí como um approach, como pré-temporada, digamos assim, porque tá chegando aí o Brasileirão. Semana que vem já é março, no outro mês vem abril, e lá pro dia 15 começa nossa grande labuta. E o centroavante vive de gol. Pedro Raul fez gol hoje, mas era para ele ter saído com uma sacola cheia. 4, 5 gols. E eu não tô falando de pô, jogada difícil. Não, gol claro, gol fácil de fazer. E o Pedro Raul não estava fazendo. Coisa que, por exemplo, no Goiás, ano passado, ele estava fazendo. E por isso, quando eu falo que, na minha opinião, dos reforços no papel, o melhor que chegou para o Vasco foi o Jair, porque o Pedro Raul, por mais que tenha sido vice-artilheiro do Brasil ano passado, é um jogador que eu quero ver se provando numa camisa do peso do Vasco. Uma coisa é você jogar no Goiás com todo respeito, outra coisa é jogar no Vasco da Gama. Foi um grande reforço, mas ele vai precisar dar esse selo dentro do Vasco da Gama, beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. E de linhas gerais, o Vasco fez um grande jogo. Essa consideração aí ao Pedro Raul, mas todo mundo jogou bem. Alex Teixeira, outro jogador,
inteiro, dividindo bola, driblando, finalizando, fazendo 1 com 1, fazendo tabela. Ele quase faz um golaço hoje. Uma jogada que alguém faz pela esquerda, dá nele, ele dá no pé que passa, tromba no meio de 2 e aí na hora de finalizar, finaliza fraco e o goleiro faz uma boa defesa. Mas é isso. Boa vitória e vamos agora conseguir, se Deus quiser, firmar nossa classificação no Carioca. Segunda-feira, inclusive, tem jogo contra o Boa Vista, em São Januário. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!